Fala galera, Juliano Rigueto aqui. O canal já faz um ano agora no dia 7 de abril, então eu resolvi fazer um episódio especial comemorando o primeiro dia do mês e apresentando as novidades do meu, do seu, do nosso Somos Míopes porque somos breves. Antes de mais nada, deixe já o seu like e se você ainda não é inscrito, inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum vídeo do canal. E você não vai querer perder mesmo, porque a primeira novidade que veio para embelezar e tornar os episódios do Somos Míopes porque somos breves ainda mais inesquecíveis é a Miopet. A partir de agora, ela vai ficar aqui no cantinho para você ter onde olhar quando o chato do apresentador começar a falar de fórmulas científicas ou ficar citando um monte de nome de gente velha que já morreu faz séculos. Aberturas gigantescas descrevendo raciocínios intermináveis, coisa do passado, musiquinhas clássicas trazendo uma sensação de tranquilidade e conhecimento ao conteúdo. Show naftalina, takes inteiros, sem cortes e sem erros, com pausas e respiros. Pra quê? Pra quê? Pra quê? Tempo é dinheiro. Aliás, eu já disse pra você se inscrever no canal. Começa hoje uma nova era no Somos Míopes porque somos breves, onde você vai aprender muito mais, muito menos tempo. Roda a vinheta, editor! Muita embalagem para pouco conteúdo, não? Essa empolgação artificial, o texto que não leva a informação nenhuma, a garota bonita distraindo a atenção, meio suspeito, não acha? Pois essa encenação grotesca foi, além de uma brincadeira divertida, uma maneira de simular como os terraplanistas interpretam as evidências científicas de que a Terra é esférica. Um monte de informações falsas fabricadas por gente mal intencionada, os cientistas, que querem enganá-los para ganhar algo com isso. É claro que existem vários tipos de terraplanistas. Há aqueles que dizem acreditar que a Terra é plana só para irritar os outros, há quem apenas quer criar polêmica para aparecer, alguns adotam a teoria por já terem a tendência de ver conspirações por todos os lados, mas vamos descartar essas pessoas e tentar entender aquelas que realmente acham que a Terra é plana, mesmo em pleno século XXI, onde evidências do contrário aparecem na mídia diariamente. Os que pensam estar em um debate científico de ideias. Há um raciocínio interessantíssimo por trás do terraplanismo e entender por que ele está errado é uma ótima maneira de compreender como a cabeça dessas pessoas funciona. Antes de mais nada, vamos analisar o modelo da Terra plana. Há mais de 2000 anos, a humanidade já sabe que o nosso planeta é esférico. Os gregos até mesmo mediram a circunferência usando sombras, réguas e trigonometria. Mas esse senhor aqui, chamado Samuel Rowbotham, cismou que as evidências da esfericidade da Terra eram falsas. Ele criou então um experimento para provar o seu ponto de vista. Utilizando esse canal artificial conhecido como Rio Old Bedford, ele se aproveitaria do fato de sua faixa d'água ser comprida o suficiente para se curvar num arco, caso a Terra fosse realmente redonda, para demonstrar que se um alvo colocado além da distância onde a curvatura se pronunciaria desaparecesse, a Terra seria esférica. Se continuasse visível, porém, sua hipótese de a Terra ser plana seria comprovada. Um experimento inteligente, não? Uma linha d'água reta e nivelada fluindo lentamente, um telescópio e um bote com uma bandeira. Então, eram os elementos que bastavam para refutar quase 2000 anos de terra-redondismo. Até mesmo eu ficaria chocado se o experimento do Rowbotham desse certo. E não é que deu. Em 1838, ele colocou um telescópio a 20 centímetros da superfície do rio e pediu para alguém remar um barquinho com uma bandeira a 91 centímetros de altura por 9 quilômetros e 700 metros. Segundo o próprio Rowbotham, o bote permaneceu visível durante todo o experimento, o que não deveria ocorrer. A curvatura da Terra deveria tê-lo ocultado atrás de um arco d'água de 3 metros e 40 centímetros de altura. Mas não. Ao chegar ao lugar demarcado, lá estava ele, visível através do telescópio posicionado rente ao rio. Na época do experimento, a fotografia ainda engatinhava, então não foram produzidas provas, mas não dá para afirmar que o Rowbotham mentiu.
Ao fazer a sua experiência tão rente à superfície do rio, o inglês pode não ter se dado conta, ou intencionalmente preferiu não se dar conta, de um efeito óptico que certamente interferiu no resultado: a refração da luz. Acontece que quanto mais próxima do nível do mar, mais espessa é a atmosfera. Isso faz com que ela haja como uma lente, puxando objetos que estão abaixo do horizonte para cima, como você pode ver nesse desenho. Você já presenciou esse efeito inúmeras vezes. É por conta dele que, ao vermos o sol nascer, antes mesmo da primeira pontinha surgir, já observamos um risco no horizonte. Conforme ele se ergue, a parte superior vai aos poucos tomando a forma arredondada, mas a inferior continua distorcida pelas camadas mais espessas de ar. Só quando a nossa estrela já está vários graus acima do horizonte é que ela assume a forma redonda da qual estamos tão acostumados. Esse efeito certamente aconteceu durante o experimento do Hoboken, puxando o barco para cima do horizonte do ponto de vista do telescópio. A experiência controversa foi repetida no mesmo lugar 32 anos depois pelo historiador natural Alfred Wallace, que dessa vez levou em consideração a refração atmosférica. Ele elevou toda a experiência para 4 metros de altura e acrescentou um elemento a mais para garantir um resultado acurado. Wallace posicionou seu telescópio a 4 metros de altura, fincou um poste a 4,850 km, a metade da distância, com 2 discos vermelhos, um a 4 metros de altura, outro 1 metro abaixo. E finalmente pendurou um lençol com uma faixa negra pintada em seu centro em uma ponte a 9,7 km do telescópio, com a faixa negra a 4 metros do nível do rio. Se a Terra fosse plana, o telescópio veria o disco vermelho mais alto exatamente na frente da faixa negra do lençol, certo? Mas não! O que eles viram foi isso. Ambos os discos ultrapassavam a faixa negra, afinal o meio do percurso é a parte mais alta do arco. Esses 2 desenhos foram feitos pelos juízes da experiência. O Wallace ganhou 500 libras por refutar o Hoboken, já que fotos ainda não eram tão comuns em 1870. Mas dá para ver que, no mínimo, o inventor do terraplanismo moderno foi descuidado quando encontrou sua prova de que a Terra era plana, não? E quem disse que o Hoboken se preocupava com coisas tão mundanas quanto a precisão e o cuidado ao fazer experimentos? Muito antes do Wallace refutá-lo, ele já havia publicado seu livro, Astronomia Zetética, a Terra não é um globo, usando o pseudônimo Parallaxe, e passou o resto da vida dando palestras, defendendo seu ponto de vista e cobrando caro por elas. Dizem os historiadores que Hoboken era um homem hábil com as palavras, deixando vários cidadãos convencidos de suas conclusões, mas não os cientistas, que praticamente o ignoraram durante toda a sua vida. Também é um pouco difícil levar uma pessoa como ele a sério. Afinal, ao afirmar que a Terra é plana mais ou menos da maneira que você está vendo agora, é preciso encontrar explicações diferentes para diversos fenômenos. A gravidade, por exemplo, não pode existir, porque é ela que dá a forma esférica ao globo. Se a massa atraísse a matéria, a pizza da Terra plana desmoronaria e se tornaria, veja só que surpresa, uma esfera. Hoboken resolveu essa contradição dizendo que a gravidade não existe e que a Terra plana acelera a 1g o tempo todo. É por isso que nós grudamos no chão, como grudamos no banco de um carro quando alguém pisa no acelerador. Sem a gravidade, os movimentos do Sol e da Lua no céu também tiveram que ser explicados de outra maneira. Segundo o terraplanismo, a nossa estrela e o nosso satélite natural estão muito mais próximos de nós, a 4.800 km de altura, e teriam o tamanho de cidades. Alguma força mágica os faria circundar o Polo Norte, e o Sol agiria como um holofote apontando sua luz apenas para baixo, explicando assim por que em algumas partes da Terra plana é dia e em outras é noite. Como você pode ver, para defender um argumento extraordinário sem o auxílio de provas empíricas, é preciso inventar centenas de suposições baseadas apenas na imaginação.
Mas a intenção desse vídeo não é refutar a teoria da Terra plana. Ela não consegue explicar coisas básicas como o fato de a Lua manter a mesma face virada para nós o tempo todo, os eclipses lunares, o movimento das luas de Júpiter e outras dezenas de eventos facilmente comprováveis. Queremos entender por que alguém pode acreditar em Terra plana, principalmente na época em que vivemos, onde foguetes são lançados ao espaço quase que diariamente, levando câmeras que mostram, veja só que surpresa, uma Terra esférica. Mais uma vez, esqueceremos aqueles que se convenceram por motivos religiosos ou por destemperanças emocionais que os fazem se sentir perseguidos. Quem tentaremos entender são aqueles que acreditam estarem apenas defendendo um argumento científico, se negando a ouvir evidências científicas. O grande problema com os terraplanistas vem de uma armadilha montada pelo Samuel Rowbotham. O zeteticismo, o nome que ele deu à filosofia por trás da crença da Terra plana, vem da palavra grega zetein, que quer dizer questionar. O que ele defende é que se você quer entender a natureza, você só pode confiar nos seus sentidos. Vou repetir. Para entender a natureza, você só pode confiar nos seus sentidos. Esse pensamento é a chave do problema, porque apesar do terraplanismo ter sobrevivido por quase 2 séculos apenas como uma curiosidade de rodapé na história, ele ganhou força ao chegarmos na era das redes sociais. Foi aqui no próprio YouTube que surgiram vídeos que supostamente provam que a Terra é plana, e apesar de a grande maioria das pessoas não os considerarem sérios, algumas se deixaram levar pela sedutora ideia de confiar apenas nos próprios sentidos. Essa seria, na opinião delas, apenas uma postura cética. Como eu posso ter certeza de que a Terra é redonda se eu nunca fui ao espaço para vê-la de longe? E é aqui que reside o grande erro do pensamento zetético. Ir ao espaço e ver com os próprios olhos não é a única maneira de perceber que a Terra é esférica. Não é nem mesmo a única maneira de perceber que a Terra é esférica usando os próprios sentidos. Você pode, por exemplo, comprar um telescópio e o apontar para Júpiter. A imagem que você vai ver será parecida com essa. Não dá para ver as luas se movendo nessa velocidade, claro, elas andam bem mais devagar. Mas se você observar Júpiter hoje e depois amanhã, vai notar que as luas não estarão mais nos mesmos lugares. E como isso prova que a Terra é esférica? Demonstrando que além de Júpiter e suas luas serem esféricos, há uma força que as segura em suas órbitas. Essa força, obviamente, é a gravidade, e como a sentimos nos puxando por aqui também, sua existência faria com que a Terra plana desabasse e se tornasse uma esfera. Fácil de entender, não? Só que aos olhos de um terraplanista, esse pensamento é muito intricado e cheio de detalhes. E quando as coisas começam a complicar demais, eles acham que há algo de errado. Estão tentando me enganar. Eu só confio nos meus sentidos. Enquanto não me levarem ao espaço para ver a Terra de longe, eu não vou me convencer de que ela é esférica. Percebe como fica difícil convencer alguém que se recusa a usar o raciocínio? É por isso que o zeteticismo e, por consequência, o terraplanismo ganharam força nos dias atuais, em que muitos combatem a ciência e a mídia dita tradicional. Pessoas sem pensamento crítico passaram a achar confortável acreditar que a Terra é plana. Afinal, ela parece plana. E já que não é preciso queimar neurônios tentando entender argumentos complexos, porque só devemos acreditar nos próprios sentidos... O problema é que não se pode levar essa filosofia ao pé da letra no mundo moderno, porque se fosse, um zeteticista jamais seria capaz de fazer isso. Afinal, como ter certeza de que o conteúdo daquela lata era Coca-Cola? Como saber que aquilo não me mataria? Se você for como eu, muito provavelmente não sabe de onde veio a Coca-Cola que estava na latinha ou o que realmente está dentro desses potes, e até mesmo se essas garrafas são de água, e se elas estiverem cheias de ácido.
Nós compramos coisas no supermercado e as consumimos em casa sem medo porque temos evidências de que elas podem ser consumidas sem medo. Nossos sentidos não são capazes de saber o que há dentro da lata de Coca-Cola até a abrirmos, mas mesmo assim nós a compramos porque sabemos como a sociedade funciona. Sabemos que se a fábrica colocar algo que não é Coca-Cola dentro da latinha, ela vai ter problemas sérios com a justiça. Muita gente vai ser punida pelo erro e é por sabermos disso que confiamos que o que há dentro da latinha é mesmo Coca-Cola. É por isso que a maior parte das pessoas sabe que a Terra é esférica. Elas aprenderam isso na escola, acharam um argumento razoável e depois nem pensaram mais nele, porque sabem que o sistema educacional de um país sério tem que passar informações verdadeiras para os seus cidadãos se tornarem inteligentes e produtivos. Portanto, se todos nós seguíssemos a filosofia zeteticista, o mundo moderno seria impossível. Como alguém sem um diploma de engenharia mecânica confiaria em um carro? Como alguém sem um diploma de engenharia elétrica teria coragem de acender uma lâmpada? A sociedade humana se ergue sobre os ombros de suas gerações passadas, e o que os terraplanistas sugerem é que ignoremos tudo o que aprendemos até agora como espécie e levemos em consideração apenas o que conseguimos aprender como indivíduos. Nós já vivemos por centenas de milhares de anos assim, e esse era o tipo de lugar em que morávamos na época. Acho que estamos um pouco melhores hoje em dia, não? Para termos a vida moderna e seguir o princípio do zeteticismo, todos nós teríamos que repetir todos os experimentos científicos já feitos pela humanidade, o que seria impossível e desnecessário. Dá para confiarmos na ciência simplesmente vendo os resultados que ela traz. A medicina moderna, os equipamentos mecânicos, a eletricidade, o próprio aparelho onde você está assistindo esse vídeo, todos são provas de que a ciência funciona. Provas de que juntos podemos alcançar feitos magníficos. A desconfiança, uma característica humana utilíssima, é também um ponto fraco que costuma ser explorado por gente mal intencionada. Seja vendendo ingressos para palestras terraplanistas, seja colocando o povo em conflito para chegar ao poder, muitos lucraram ao introduzir dúvidas nas cabeças de outros. É preciso duvidar da dúvida. Antes de fazer um depósito para aquele amigo que te mandou uma mensagem pedindo dinheiro emprestado, telefone para ele. Antes de tomar um vermífugo para combater um vírus, veja o que a medicina tem a dizer. Antes de duvidar que o maior feito da humanidade aconteceu, tente entender a ciência por trás dele. O raciocínio crítico exige energia e concentração, mas assim que o adquirimos, o mundo passa a ser bem mais fácil de entender. Dificilmente você se deixará seduzir por distrações apresentadas. Mas é bonitinha mesmo essa miopete, não? A dica de hoje é esse vídeo que conta como a humanidade descobriu que a Terra era esférica há mais de 2000 anos. Estes aqui foram os espectadores que contribuíram com o crescimento do canal. Eu sou o Juliano Righetto e esse foi o Somos Míopes, porque somos breves.